Bom dia, sexto ano, tudo bem? Descansaram? Quem estava faltando algumas coisas, organizaram o material? Espero que sim. Recebi muita coisinha, embora não de todos ainda, gente. Quem não mandou, manda. Fotinhas podem ser naqueles 2 números da tia. Mandem os materiais de vocês. Podem ser por e-mail, já mandei também meu e-mail, né? O importante, gente, quando eu peço as fotos, é para acompanhar o desenvolvimento de vocês, ver se vocês estão fazendo, ver se vocês estão com dúvida. É só para acompanhar mesmo, tá? Então, vamos continuar nossas tarefas de hoje. Hoje nós iremos estudar da página 97 a 107. Prestem atenção. Eu vou mandar o material em anexo, falando do mesmo conteúdo do livro de vocês. O que nós vamos fazer? Uma junção. Você vai acompanhar a aulinha da tia. Vou falar os tópicos que eu tirei do seu livro. Você vai ler o material e vai fazer uma anotação com as suas palavras. Ah, tia, eu não consegui, preferi copiar do livro. Não tem problema. Eu quero é que você se dedique esse tempinho e faça. Só lembrando, nossa, é muita coisa, tá? Satirizante, eu doida? Não, não sou doida. São 2 horários, dá para fazer tranquilamente. Em 50 minutos você já faz, tá bom? Então vamos? Distribuição geográfica dos seres vivos, ó. Os seres vivos são fundamentais para a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Afinal, deles vem nosso alimento, mas eles são importantes também por outras razões. O conjunto de seres vivos desempenha funções muito importantes para a manutenção da Terra nas suas condições atuais. Quando a gente fala seres vivos não são só os animais, não são só os humanos, são as plantas, são todos aqueles que nascem, crescem e morrem. Isso nós chamamos de seres vivos, estão em constante mutação, digamos assim. E aí você vai ver, mas por que isso, né, em geografia? Isso chama-se biogeografia. Lá na página 98 do seu livrinho vem falando, ó, mas existe uma enorme quantidade de seres vivos que ainda não é conhecida. Isso porque, além dos animais, são consideradas também plantas, micro-organismos com as bactérias. Isso na página 98, complementando o que eu disse que eu tinha até falado. Essa fantástica quantidade de seres vivos que existe no nosso planeta é chamada de biodiversidade. E aí, onde que entra a biogeografia? Sim, olha aí na sua página 99, nós temos um parágrafo sobre isso. A quantidade de seres vivos na Terra, a diferença e semelhança entre esses seres vivos, os animais e as plantas naturais, aqueles que não foram induzidos ou modificados pelo ser humano, são encontrados em determinados lugares do planeta, pois dependem de certas condições para se desenvolverem. Eles são distribuídos geograficamente pela Terra, tema que é tratado pela biogeografia. É aí que entra a geografia. Ah, tia Elizanete, nossa, ficou tão confuso. Deixa eu te dar um exemplo. Imaginem o urso polar lá no sertão nordestino. É tão assim caótico que nós nem conseguimos imaginar, não é mesmo? Então, cada animal ele precisa de adaptações de clima, relevo, ambiente adequado, não é? Adequado. Imagine se você também se depara com peixe, tubarão andando na rua, né? No mar tudo bem. Agora você imagina um leão no mar. Então, tudo tem geograficamente seus habitats.
Você vê isso aí também no seu livrinho, falando sobre o habitat, que cada espécie tem seu habitat, que é o lugar onde ele mora, né? Se cria. Vamos lá? Página 100. Olha aqui para você ver. Fatores que nós vamos ver que ajudam o quê? Nas paisagens naturais. Sim, nós vamos ver agora alguns tipos de vegetação do mundo, não é só do Brasil. Que acontece? Que são influenciados pelo clima e sua posição no planeta Terra, digamos assim. Se você pegar o seu livrinho lá na página 101, você vai ver aqui, ó, acompanha o mapinho planisfério das vegetações originais. Você acompanha aqui, ó, onde nós temos a linha do Equador, você vai ver que é onde nós encontramos as florestas tropicais e equatoriais. Principalmente, nós temos um exemplo, né, do nosso Brasil. Aí depois nós temos a floresta temperada, que você localiza mais embaixo, que é de acordo com o clima subtropical, pegando a nossa região sul. Floresta boreal, que está com azulzinho. Savana. E aí você vai ver no seu livro aí que a savana, ela é considerada a caatinga também. Sim, porque são um tipo de vegetação que sobrevive com pouca água. Ainda não estamos falando de deserto, estamos falando de savana, que você vai ver que tem a mesma cor aqui, ó, do cerrado, da caatinga, mas é o tipo de vegetação que são árvores de pequeno porte, tronco retorcido, sobrevivem com pouca água, tá bom? Aí depois nós temos estepes e padarias, você vai ver que já é mais de região mais amena a temperatura, né? Aí nós temos a tundra você vai ver que está lá nas regiões frias. Por quê? É um tipo de vegetação que só acontece no verão do desgelo dessas regiões, lá no polo mesmo. Aí nós temos o deserto quente e temos também o deserto frio, que é nos polos, onde não se encontra vegetação durante o inverno. Porque aqui, ó, quando eu te falei da tundra, a tundra, ela costuma aparecer no desgelo, como por exemplo nos topos das montanhas, nos polos, mas coisa assim, não é bem uma grama que eu posso falar para vocês. Seria tipo um lodinho, coisa de no máximo um mês, aí já vem as baixas temperaturas e ela deixa de existir. Aí nós temos aqui, gente, no seu livrinho aí, ó, a paisagens naturais e vegetais. Aí, a primeira vegetação que nós falamos, inclusive a tundra, ó, é constituída de líquens, musgos, gramíneas e poucos arbustos. Ela ocorre nas elevadas latitudes, no círculo polar, no hemisfério norte. Como eu disse para vocês, é no seu degelo. Aqui você vai ver na página 101, tem até umas florzinhas, tá até demais para ser tundra, tá? Essa imagem aqui. Mas olhem ao fundo, tá vendo que já não estão vendo neve? Isso aqui seria, então, as tundras. Você vai virar o seu livro, tem mais características. Nós temos aqui a questão da floresta de coníferas. Eu gosto muito de falar sobre ela, porque ela realmente funciona como um cone. Por isso falo florestas coníferas, porque isso aqui propicia ela a suportar as baixas temperaturas. Fica fácil do vento passar entre elas. Se cai gelo, cai pro chão com mais facilidade, tá?
Aí nós temos aqui, ó, as florestas temperadas. Recebem chuvas ao longo do ano, e uma característica delas é a perda de folhas na época do inverno. Inclusive, se você olhar na nossa região, isso aí também está acontecendo, né? Olha aqui, nós temos uma imagem sobre a floresta temperada. E tem mais coisas, gente, falando sobre a floresta temperada, que eu achei interessante colocar para vocês. Essa questão de perder as folhas no inverno ajuda muito esse tipo de vegetação. Sabe por quê? Porque vai para o solo e depois torna-se nutriente para essa plantinha. Depois nós temos aqui as estepes e as pradarias, que possuem gramíneas mais envolvidas. Essas gramíneas estão aqui na página 103, você pode acompanhar, ó. É o que nós chamamos de campos sulinos. Isso, olha aí. São de grandes passos. Aqui no Brasil, quando a gente estuda vegetação do Brasil, nós não falamos essa questão de pradarias. Não, nós usamos o termo de campos sulinos, que são encontrados somente nessa região sul do Brasil. Aí depois nós temos a vegetação mediterrânea, encontrada também só na região do mar Mediterrâneo, propicia muita agricultura da região. Tem mais detalhes aqui, árvores arbustivas grandes, falando sobre esse tipo de vegetação. Depois você vai ler. Aí vem as savanas. Savanas, a gente conhece principalmente pelos filmes, né, da África. E você vai ver aqui, ó, que aqui no Brasil é o que nós chamamos de cerrado. Sim, tem diferenças? Tem, Elizabeth. Se você for olhar os animais que vivem na savana da África, não vivem no nosso cerrado. Isso devido às suas localizações geográficas. Aí, se você estudar mais a fundo, você vai entender que foi lá na Pangeia que deu essa diferença, porque não tem elefante no Brasil e tem lá na África. Aí, depois nós temos a floresta tropical, né? Que é um exemplo que as nossas, que nós temos no Brasil, formada por grandes árvores, localiza-se em baixas latitudes, com elevadas precipitações anuais, chove-se muito, e logo depois vem então a nossa floresta equatorial, como um grande exemplo que tem aqui, a floresta amazônica. Voltando, vamos lá para a página 107. Nós temos aqui a vegetação de altitude, como o próprio nome fala, em altos, né, em espaços mais altos. Essas vegetações nessa região sofrem com as baixas temperaturas. E que tipo de vegetação sobrevive? Vegetação rasteira, gramíneas, coisas pequenas, plantinhas pequenas. Aí depois vem o deserto. E eu achei interessante, porque aqui fala assim, que nem toda vegetação, o deserto não é totalmente sem vegetação. Tem os cactos. Nós sabemos que na Caatinga, o que sobrevive lá são os cactos para até ajudam a alimentar os animais, não é mesmo? Então, já nos desertos, tem sim alguns cactos tentando aí jogar um verde na vegetação. Outra coisa importante, que se nós estivéssemos em sala de aula, eu mandaria vocês fazerem um trabalho, porque aí eu anotaria e a gente faria o trabalho, mas como eu sei que hoje vocês vão fazer anotações e tudo, mas se quiserem pesquisar mais, gente, é da sociodiversidade. Nós temos esse tipo aqui no Brasil, sim, são os nossos índios na floresta amazônica, os índios que vivem aí, digamos assim, distanciados da população. Presta atenção na titia. Essa sociodiversidade são sociedades que vivem nas florestas, que têm o conhecimento das plantas, que podem curar muitas doenças, que são aquelas coisas assim que são passadas de pai para filho, de geração para geração. Aí quando eu falo do Brasil, são os nossos índios. Os nossos índios, melhor que ninguém, sabem todos
os benefícios das plantas lá da floresta amazônica, já foram apresentando para uns. Você acha que o perfume criado com produtos da floresta amazônica foi cientista ficou lá criando? Não, também, mas quem contribuiu mais com certeza foi os índios que foram passando para eles. E isso ainda vive assim, tia Elisângela? Vive. Você pode ter noção? Vou pegar um mais simples ainda, aquela população ribeirinha lá que vive do açaí. Gente, que lá foi o pai que foi passando para eles como que colhe, como que extrai, como que faz a polpa, tá bom? Então, o que seria sociodiversidade? As pessoas que vivem na floresta, que sabem os benefícios retirados desse tipo de produtos, sabem como que cura com as plantas. O vídeo ficou longo, mas eu tentei explicar o máximo possível e também otimizar o máximo possível, que você sabe que a tia fala muito. Então, o que vai de tarefa, galerinha? Agora você vai olhar a página 97 a 107 com os tópicos que eu fui te falando. Tenta fazer para mim um tópico de cada vegetação, biogeografia e a sociodiversidade. O material que eu mandei em anexo é para te apoiar. Leia ele também, que vai ampliar ainda mais seu conhecimento, tá bom? Fez as anotações? Manda fotinha pra ti. Aguardarei ansiosa. Beijo!